Oi pessoal, eu sou Renata Vieira e hoje eu tô aqui no canal da Círculo com mais uma aula preparada com muito carinho para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e aperte o sininho para não perder as novidades. E compartilhe esse vídeo à vontade. Vamos agora conferir a lista de materiais e uma ótima aula para você. A peça da aula de hoje é esse cropped em crochê manga longa. Trabalhei no manequim 38-40, mas você vai fazer no tamanho que você quiser, tá? Para isso, você precisa ter em mãos duas medidas, a largura e o comprimento. Então, logo no início da minha aula, eu vou falar pra gente fazer um cordão de correntinhas com a largura desejada. Lembrando que, ponto soltinho, a peça sofre aí um aumento no tamanho de 3 a 5 centímetros. Então, não aperta os pontos para sua peça ficar bem soltinha. Eu comecei a minha peça lá no início da aula, vocês vão acompanhar, com um cordão de 45 centímetros de correntinhas. E aqui, olha, como resultado final, eu tenho 49 centímetros. Então, o ponto soltinho cede e a peça ganha um pouquinho mais no tamanho, tá bom? De comprimento, eu trabalhei 36 centímetros. Você vai poder trabalhar aqui do jeito que você gosta, aumentar, fazer carreiras a mais tranquilamente. É uma peça fácil, começamos de baixo para cima, são duas partes, frente e costas, depois a gente vai costurar e trabalhar as mangas com o mesmo ponto fantasia. Super fácil, é só acompanhar direitinho a videoaula que eu vou te dar as dicas para você confeccionar em qualquer tamanho, tá bom? Sem mistérios, vamos lá conferir os materiais e uma ótima aula para você. Para a peça de hoje, vou utilizar o fio luar. Essa é a cor paquera, numeração 6565. O novelo vem com 100 gramas, 155 metros e a tex dele é 645. Você vai encontrar o fio luar em 17 cores diferentes. Vamos precisar de agulha para crochê 5 milímetros, agulha de tapeçaria para costura, tesoura e fita métrica. Antes de começarmos a peça, vamos falar sobre o tamanho. Você vai poder confeccionar em qualquer tamanho adulto ou infantil. Para isso, nós vamos precisar de duas medidas. A primeira é a largura da peça. Você pode medir com a fita métrica ou usar uma blusa como referência. A segunda medida é a altura. Você vai medir do ombro até onde você deseja o comprimento da sua peça. Trabalhando com essas medidas, você vai confeccionar a peça para o tamanho que você quiser. Então, vamos lá. Eu vou confeccionar a peça para uma pessoa que tem 90 centímetros de busto. Aqui o fio luar tem etiquetinha Easy Pull, que facilita trabalhar com a ponta de dentro do novelo. Então, essa peça será feita em duas partes. Parte da frente e parte das costas serão trabalhadas separadas. Então, se eu vou trabalhar para uma pessoa que tem 90 centímetros de busto, eu vou fazer um cordão de correntinhas com 45 centímetros. Trabalhando com a agulha 5 milímetros, você vai fazer um cordão de correntes bem soltinho. Se você tem o ponto muito apertado, pode aumentar o tamanho da agulha. Não se preocupem com quantidade de correntinhas. A gente vai trabalhar sob medida, então nós vamos fazer aqui o cordão de correntes com a medida que a gente deseja. Eu vou fazer 45 centímetros. Nós vamos começar a peça de baixo para cima. Feito o cordão de correntes, nós vamos laçar, contar 1, 2, 3, vamos na quarta correntinha e vamos distribuir um ponto alto para cada um até o final. Nesse momento, você pode contar a quantidade de pontos altos, porque depois a gente vai fazer a segunda parte da peça e precisa ser do mesmo tamanho. Então, aqui serão pontos altos até o final do cordão. Preenchi a minha carreira,
Tenho aqui um cordão com 45 centímetros preenchidos com pontos altos. Posso cortar a etiquetinha, vou virar o trabalho e vamos fazer mais 3 carreiras de pontos altos. Aqui, para começar, eu não vou fazer 3 correntinhas. Vou introduzir a agulha, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. Eu tenho meu primeiro ponto alto. Laço, vou no seguinte e aqui eu vou percorrer preenchendo um ponto alto para cada um. Estou fazendo a segunda carreira e a gente vai completar aqui 4 carreiras de pontos altos, ponto sobre ponto. Eu volto com as 4 carreiras prontas. E vai ficar desse jeito, 4 carreiras de pontos altos. Eu tenho uma borda com 6,5 centímetros. Essa é a barra da nossa blusa. Se você quiser fazer mais grossa, pode fazer mais carreiras de pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar o ponto fantasia, que é composto pela repetição de 4 carreiras. Vamos começar a carreira número 1. Essas 4 carreiras, elas compõem a borda, elas não vão entrar no ponto fantasia. Então, vamos lá. Carreira número 1, 3 correntinhas para subir. Laço, vou pular um ponto, vou no próximo e vou fazer um ponto alto. Laço, volto no ponto que eu pulei, faço um ponto alto. Então, eu vou fazer uma carreira com pontos altos cruzados. Eu tenho as 3 correntinhas formando meu primeiro ponto de borda. Eu vou fazer um ponto de borda no início e no final dessa carreira. Laço, pulo um ponto, vou no seguinte, faço um ponto alto, volto no ponto que eu pulei e faço outro ponto alto. E assim eu vou até o final. Pulo um ponto, faço um ponto alto no seguinte, volto no ponto que eu pulei e faço o meu ponto alto cruzado. Encontro vocês no final da carreira. Tô chegando aqui no final da primeira carreira. Sobraram 3 pontos. Se por acaso na sua carreira não sobrou 3 pontos, você pode fazer uma adaptação para fazer um ponto a mais no final, tá? Então, eu vou cruzar o meu último ponto e vou finalizar essa carreira com um ponto alto. Se você não tiver esse ponto alto aqui para fazer, não tem problema, você faz o último ponto alto no mesmo lugar que você cruzou, tá? Para fechar o desenho. Essa é a primeira carreira do ponto fantasia. Vou virar o trabalho, vou fazer a carreira número 2, que é exatamente igual à primeira. Começo com 3 correntinhas e vou fazer toda a carreira com pontos altos cruzados. Laço, pulo o primeiro ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto, volto no ponto que eu pulei, faço um ponto alto cruzado. Laço, pulo o próximo, vou no seguinte, ponto alto. Volto no ponto que eu pulei, faço um ponto alto cruzado. Então, é a mesma coisa. Encontro com vocês lá no final da carreira. Chegamos ao final da segunda carreira. Faz um ponto alto no último ponto para fechar com esse ponto de borda. Então, a carreira número 2 igual à carreira número 1. Vamos virar o trabalho e começar a carreira número 3 do ponto fantasia. 3 correntinhas para subir, laça, um ponto alto no ponto de base seguinte. Então, nós vamos começar com 2 pontos. Laço. Agora, eu vou trabalhar dentro dos intervalos entre os pontos cruzados. Comecei com 2 pontos de borda, lacei. Vou no intervalo e vou fazer um ponto puff com 3 laçadinhas. 1, laço em cima, 2, laço, 3. Laço novamente, passo todas as laçadas, menos a última, fecho, uma correntinha. Laço, vou no próximo intervalo, vou fazer outro ponto puff com as 3 laçadinhas. 1, 2, 3. Passo todas, menos a última, laço novamente, fecho o ponto. Uma correntinha. E assim eu vou até o final. 1,
2, 3, passo todas menos a última, fecho meu ponto, uma correntinha. Encontro com vocês lá no final da carreira, um ponto puff entre cada ponto cruzado da carreira anterior. E a carreira vai ficar desse jeito. Vou finalizar com 2 pontos altos também. Então, trabalhei no último intervalo, vou pular esse pontinho e vou fazer 2 pontos altos. 1, mais 1. Finalizamos a terceira carreira do ponto fantasia. Vamos virar o trabalho, a quarta carreira toda em ponto alto. 3 correntinhas para subir. E agora eu vou distribuir um ponto para cada ponto de base. As 3 correntinhas são desse primeiro ponto. Vou no seguinte, ponto alto. Laço. Um ponto sobre o ponto puff. Um ponto dentro do intervalo. Um ponto sobre o ponto puff. Um dentro do intervalo. E assim a gente vai até o final da carreira. Um ponto alto para cada um. Se você contar os pontos dessa carreira, você vai ver que tem a mesma quantidade de pontos da carreira inicial de pontos altos, tá? É importante você conferir, porque precisamos ter a mesma quantidade de pontos. Aqui a gente segue distribuindo um ponto alto para cada um até o final. Finalizei a carreira de pontos altos e fechei o desenho do ponto fantasia com essas 4 carreiras. A primeira de ponto alto cruzado, a segunda carreira de ponto alto cruzado, a terceira com os pontos puffs e a quarta com ponto alto. Agora eu volto para a primeira carreira de ponto alto e assim eu vou repetindo e trabalhando o comprimento da minha peça. Nesse momento, cada um pode decidir o comprimento que quiser. Eu vou trabalhar uma peça não muito comprida, com medida até a cintura. Agora, eu vou repetir essas 4 carreiras e volto para a gente continuar a peça. Trabalhei as carreiras e tenho agora o comprimento da minha peça. Lembrando que estamos fazendo um cropped, que é naturalmente mais curto. E eu tenho aqui 34 centímetros de comprimento. Agora, nós vamos trabalhar 2 carreiras para fazer os ombros. Essa quantidade de pontos que nós vamos trabalhar aqui em cima vai depender do tamanho do decote. Cada um pode escolher o decote que goste mais. Eu vou deixar aqui como abertura do decote 23 centímetros e vou fechar o restante. Vou trabalhar 2 carreiras continuando a sequência do ponto fantasia para formar o ombro, para que esse decote não fique tão colado no pescoço. Então, vamos lá. Eu fui trabalhando o comprimento da minha peça e eu parei na carreira de pontos cruzados. Você vai parar na carreira que atingiu o comprimento que você quer, tá? Então, aqui é indiferente em qual carreira a gente finaliza o comprimento. Agora, eu vou continuar distribuindo o ponto fantasia, vou fazer apenas 2 carreirinhas. Eu já tenho a primeira parte da blusa pronta, eu vou mostrar para vocês o que faremos agora. Olha lá. Nós vamos trabalhar 2 carreiras, continuando o ponto fantasia. Aqui, ó, carreira de pontos cruzados, aí eu fiz uma carreira com ponto puff e mais uma com ponto alto. Deixei o espaço que eu quero para o decote e distribuí a mesma quantidade de pontos no outro ombro. Então, é isso aqui que nós vamos fazer agora, continuando o desenho do ponto fantasia. Então, vamos lá. Como eu parei aqui na segunda carreira de pontos cruzados, a próxima carreira é a de ponto puff. Então, 3 correntinhas para subir, mais um ponto alto. Laço, vou dentro do intervalo e vou fazer a distribuição da carreira de ponto puff, exatamente como fizemos aqui nas carreiras anteriores. Porém, a quantidade de pontos que nós vamos distribuir no ombro vai depender da medida do decote que cada um definiu. Eu vou deixar ali 23 centímetros de abertura no decote e vou dividir o restante da medida para cada ombro. Como eu já fiz a primeira parte,
Então, eu já sei quantos pontos que eu vou fechar aqui. Vou mostrar para vocês. Eu fiz 5 pontos puffs. Olha lá. 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E fecho aqui com 2 pontos altos. 1, mais um. Vou mostrar a medida que ficou esse ombro. Eu tenho aqui um ombro com 11 centímetros. Eu vou contar a quantidade de pontos, porque depois eu vou fazer do outro lado o ombro exatamente igual. Eu fiz a primeira carreira do ombro trabalhando em ponto puff, viro o meu trabalho e faço a última carreira do ombro, que é seguindo o ponto fantasia, toda em ponto alto. Então, 3 correntinhas para subir, um ponto alto sobre o próximo ponto, e aqui eu vou distribuindo. Um ponto sobre o puff, um ponto dentro do intervalo. Se você quiser um decote mais aberto, mais baixo, você pode fazer mais uma carreira aqui no ombro, tá? Primeiro ombro formado. Agora, você vai contar a quantidade de pontos que você fez aí. Aqui eu tenho 5 pontos puffs e finalizei com 13 pontos altos, porque a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Corta o fio. Aqui também tem um detalhe. Nós começamos a carreira de pontos puffs nesse sentido. Então, a gente tem que fazer a carreira de ponto puff aqui no mesmo sentido. Se eu trabalhei 2 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos puffs e terminei com 2 pontos altos, eu vou contar de trás para frente para começar nesse sentido, para que as carreiras fiquem voltadas para o mesmo lado. Então, vamos contar. Primeiro intervalo, onde eu vou fazer o puff. 1, 2, 3, 4, 5, mais 2 pontos altos. Prendo meu fio, 3 correntinhas para subir, segundo ponto alto. Laço, dentro do intervalo, vou começar a distribuição. Primeiro ponto puff, uma correntinha. Segundo, correntinha, terceiro, correntinha, o quarto, correntinha e o quinto, finalizando aqui a minha carreira com os 2 pontos altos, exatamente como no primeiro ombro. 1, mais um. Viro o trabalho e vou fazer 13 pontos altos, para ficar exatamente igual a esse. 3 correntinhas para subir e vai fazer um ponto alto para cada um. Tem que ser a mesma quantidade de pontos, porque depois nós vamos fazer a costura. Então, vamos fazer ponto sobre ponto, para a costura ficar bem certinha. Finalizei o ombro e vou mostrar para vocês como eu faço o arremate desse fio. Ele é mais grossinho, então eu vou distorcer e separar os cabos. Vou dividir metade. Vou passar somente metade dos cabos por debaixo de qualquer ponto aqui e amarro um no outro. Dividindo os cabos, o nozinho fica bem menor. Não solta. Eu vou fazer esse arremate com todas as pontas de fios. Corto, sempre deixando aqui uns 2, 3 milímetros por segurança. Agora que a gente já tem a peça pronta, você vai fazer outra exatamente igual para a gente fazer a montagem do nosso cropped. Agora que já temos as duas peças, parte da frente e parte das costas iguais, do mesmo tamanho, a gente vai costurar. Eu já fechei um ombro e também fechei uma lateral. Aqui para a cava, eu vou deixar sugestões de tamanho. 18 centímetros de abertura para o tamanho P, 20 centímetros para MG. Aqui na lateral, eu vou deixar as 4 carreiras de pontos altos abertinhas, para ficar um rachadinho. E vou fechar o restante, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte: a costura do ombro, eu vou deixar a peça com o lado que eu escolhi direito para fora.
a costura vai ficar para fora da peça, porque a gente tem aqui, olha, o cordão de correntinhas na base. Então, eu vou fechar pegando uma alcinha de cada lado para ficar com esse acabamento. Vai colocar um pedaço de fio na agulha de tapeçaria e vamos costurar o ombro. Vamos pegar o primeiro pontinho, somente a alcinha de trás, olha, de cada lado. Deixa um pedaço de fio para o arremate final. E vamos pegar uma alcinha de cada lado do ombro. Como temos a mesma quantidade de pontos, é só pegar um pontinho de cada lado, sem repuxar, pegando todos os pontinhos até o final. Vai ficar desse jeito. Corta. E o arremate a gente faz separando os cabos e dando nozinho pelo lado de dentro da peça, para ficar bem escondido. Agora, a gente vai virar para costurar a lateral da peça. Marca a medida que você vai deixar para a cava. Aqui na minha peça eu vou deixar 18 centímetros. Como eu já fechei um lado, eu vou posicionar para que fique a costura idêntica, para eu começar a costura na mesma carreira. Vou mostrar para vocês aqui que eu deixei 18 centímetros para a cava. Eu virei a peça deixando o lado avesso para fora, porque essa costura eu quero que fique na parte de dentro, tá? Apesar de que ela vai ficar bem visível, mas ela não vai ficar tão bonitinha igual a do ombro. Então, agora a gente posiciona, você já tem marcado aí na sua peça a medida da abertura da cava. E agora vamos para a costura. Deixa aqui um pedaço para arremate. E aqui nessa lateral, como a gente tem as carreiras de pontos altos, não temos o cordão de correntinhas, nós vamos pegar no meio do ponto. Não vamos pegar o ponto inteiro não, para não abrir essa lateral. A gente já tem os pontinhos aqui, tá vendo? Mas nós vamos pegar no meio do ponto, pegando as alcinhas. Olha, casa as carreiras para que o desenho fique certinho também aqui na lateral, na costura. Eu vou fazendo essa costura, lembrando de deixar as 4 últimas carreiras da barra aberta, para ficar o rachadinho dos dois lados da peça. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou fechar até aqui. Cuidado para não repuxar, tá, a peça. Cheguei no ponto, faço um arremate, posso cortar o meu fio. Vamos arrematar todas as pontas do mesmo jeito. Agora, eu vou virar, deixando o lado direito para fora. Prontinho, laterais e ombros costurados. Agora, a gente vai fazer as mangas e os acabamentos finais. Antes de fazer a manga, eu vou fazer o acabamento aqui do decote, que é só uma carreira de pontos baixos. Um ponto para cada um. Você pode começar em qualquer ponto, trago a alcinha, uma correntinha e vou distribuir um ponto baixo para cada ponto, contornando todo o decote. Com cuidado aqui para não apertar esses pontos, mantendo a mesma pressão para ficar bem uniforme. Naquelas carreiras dos ombros, em cada alcinha formada por ponto alto, você vai colocar 2 pontos baixos. Próxima carreira, 2 pontos. Na costura, você vai fazer um pontinho. Já passa lá para a próxima carreira, 2 pontos.
Na abertura do decote, você vai ver bem direitinho aqui o cordão de correntinhas, você vai distribuir um ponto para cada um. Pode arrematar e cortar o seu fio. Esse é o acabamento aqui do decote. Contornei o decote, tô chegando aqui no final. Fiz o último pontinho. Vai fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que você fez. E vai arrematar os seus fios, as pontas dos fios aqui, ó. Pelo lado de dentro, pode amarrar uma ponta na outra. Uma carreirinha de ponto baixo. E agora, vamos fazer as mangas. Para começarmos a manga, nós vamos prender o nosso fio aqui na parte baixa da cava, que será onde nós finalizaremos a carreira. Então, qualquer pontinho de acabamento vai ficar aqui na parte baixa. Em cada alcinha formada pelo ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, eu vou trazer o meu fio, 3 correntinhas para subir, que é o primeiro ponto alto. Vou na alcinha e faço mais um ponto alto. Laço, vou para a próxima alcinha, formada pelas carreiras aqui da blusa, ó. A gente tem sempre um ponto alto no final e no início da carreira, então é sobre essa alcinha que nós vamos fazer 2 pontos altos. Quando você fizer essa distribuição, você conta, porque na outra cava você vai distribuir a mesma quantidade. A gente percorre aqui, colocando 2 pontos altos para cada alcinha, e lá no alto, na costura dos ombros, a gente não vai colocar nenhum pontinho, tá? Vou trabalhar aqui de 2 em 2 e eu quero finalizar a minha distribuição de pontos altos com um número par de pontos. Tô trabalhando aqui, chegando lá na costura dos ombros para mostrar para vocês. Cheguei na costura, fiz aqui os 2 pontos na última alcinha, laça e vai para a próxima alcinha. Não vai fazer nenhum ponto na costura, tá? E assim você vai percorrer e eu encontro vocês lá no final da carreira. 2 pontos altos em cada alcinha aqui da cava. Terminei de distribuir os pontos altos e como a minha cava tem uma abertura de 18 centímetros, eu coloquei aqui 46 pontos altos. Se você deixou uma cava com abertura maior, então com certeza você vai ter mais pontos. Não tem problema. Você vai anotar a quantidade de pontos que você distribuiu aí na sua cava para fazer a mesma distribuição na outra cava, tá? Então, vamos lá continuar. Já temos a nossa primeira carreira de base para começar o ponto fantasia. Finalizo na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E agora vou começar fazendo aquelas 2 carreiras de pontos altos cruzados. Aqui mesmo onde eu estou com a agulha, vou fazer 3 correntinhas para subir. Laço, vou no ponto de trás e puxo um ponto alto. Como nós vamos trabalhar em carreiras circulares, nós não vamos fazer mais pontos de borda. A gente vai direto, finalizando e trabalhando ponto fantasia. Então, eu tenho o primeiro ponto cruzado, laço, pulo um ponto de base, vou no seguinte, ponto alto, volto no ponto que eu pulei, ponto alto cruzado. Volto com vocês aqui no final da carreira. É só fazer um ponto alto, pulando um ponto de base, volta no ponto que você pulou e faz o ponto cruzado. Quando você chegar no final da distribuição, vem na terceira correntinha, faz um ponto baixíssimo e vamos começar a segunda carreira do ponto fantasia, que é exatamente igual à primeira. Vamos fazer mais uma carreira de pontos altos cruzados. Aqui, para começar, nós vamos caminhar um ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Vamos fazer 3 correntinhas para subir, volta no ponto que você pulou, que você fez um ponto baixíssimo e faz um ponto alto, tá? Então, vai ficar ponto cruzado sobre ponto cruzado. Laça, pula o primeiro ponto, vai no próximo, ponto alto, volta no ponto que você pulou e faz o ponto alto. Encontro vocês no final da carreira. Cheguei ao final da segunda carreira de ponto cruzado, vou na terceira correntinha, finalizo com ponto baixíssimo.
Agora vamos para a terceira carreira do ponto fantasia, que é a carreira do ponto puff. Aqui mesmo onde eu estou com a agulha, vou fazer uma correntinha para me dar uma base, laço e vou puxar as 3 laçadinhas nesse intervalo. 1, 2, 3, passa todas menos a última, fecha o ponto, uma correntinha, laça, vai para o próximo intervalo, puxa as 3 laçadinhas, laça, fecha o ponto, puxando todas menos a última, prende uma correntinha e começa tudo de novo. Essa é a terceira carreira. Na próxima a gente faz uma carreira de ponto alto e assim a gente vai distribuindo o ponto fantasia, trabalhando o comprimento da nossa manga. Volto com vocês no final da carreira. Cheguei ao final da carreira, último ponto puff, uma correntinha. Sobre o primeiro ponto, a gente faz um ponto baixíssimo e finaliza a carreira. Agora vamos para a quarta carreira do ponto fantasia, que é toda em ponto alto. Nós vamos fazer um ponto alto sobre o ponto puff e um ponto alto dentro do intervalo. Então, 3 correntinhas para subir, que é o primeiro ponto alto. Dentro do intervalo, um ponto sobre o ponto puff, ponto alto. Dentro do intervalo, um ponto. E agora, a gente vai distribuindo até o final da carreira. Então, observa que a gente voltou para essa carreira de pontos altos que nós fizemos aqui como base. Depois dessa carreira de ponto alto, a gente começa a repetir 2 carreiras em pontos cruzados, uma carreira em ponto puff e uma carreira de ponto alto. 2 carreiras de pontos cruzados, uma em ponto puff e uma em ponto alto. E assim nós vamos trabalhar o comprimento da nossa manga. A minha primeira manga, que já está pronta, eu tenho aquela carreira de pontos altos, que serviu como base, e aqui a distribuição do ponto fantasia. Primeira carreira de ponto cruzado, segunda de ponto cruzado, terceira de ponto puff, quarta de pontos altos. Você vai trabalhar a repetição dessas 4 carreiras do ponto fantasia quantas vezes forem necessárias para trabalhar o comprimento da sua manga, tá? É legal você experimentar ou usar uma outra blusa de manga longa como referência para você trabalhar o tamanho certinho. Eu vou falar para vocês aqui quantas carreiras eu fiz contando com aquela primeira de base. Eu trabalhei um total de 25 carreiras, gente. E eu tenho aqui a seguinte medida. Lembrando que cada pessoa vai trabalhar a manga conforme o tamanho que precisa. Você pode ir experimentando, tá? Antes do punho, eu tenho uma manga contando da primeira carreira, não estou incluindo aqui a medida do ombro. Eu tenho uma manga com 38 centímetros antes de começar o punho, tá? Então, agora você vai repetir essas 4 carreiras e a gente volta para fazer o punho. Trabalhei as carreiras da manga, parei na carreira de pontos altos, porque agora a gente vai aplicar o punho. Se você precisar fazer uma manga maior, finaliza com a carreira de ponto alto, tá? Eu vou falar para vocês uma medida que eu não falei antes, do ombro, aqui olha, da pontinha do decote até a minha última carreira da manga, antes de aplicar o punho. Então, eu tenho do decote até a minha última carreira, uma manga com 47 centímetros. Agora, a gente vai fazer o punho. Eu vou fazer uma diminuição para fechar bem essa abertura, aplicar o ponto 1 por 1, ó, vai ficar bem confortável. Com a carreira de pontos altos, finaliza aqui na terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer um ponto alto em relevo pela frente e um ponto alto em relevo por trás, pulando um ponto da manga. Antes de começar, deixa eu passar para vocês a largura dessa manga. Ela está com 17 centímetros. Então, vamos lá fazer o punho. São 6 carreiras, uma com diminuição, mais 5. Então, logo nessa primeira carreira, eu já vou começar a trabalhar em relevo.
faço um ponto baixo, mais 2 correntinhas. Laça, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço o enrelevo pegando por trás. Laça, pulo um, vou no próximo e faço o enrelevo pegando pela frente. Pulo um, enrelevo pegando por trás. Pulo um, enrelevo pegando pela frente. Assim eu vou até o final da carreira. Finalizei a carreira, já fecha bem. É a única carreira com diminuição aqui no punho. Fiz aqui o último ponto. Encontrei as 3 correntinhas iniciais. Eu já vou fechar essa carreira em relevo dessa forma. Como eu comecei com um ponto alto pegando pela frente, eu faço um ponto baixíssimo, já empurrando o ponto alto para frente. E agora eu vou fazer ponto sobre ponto, respeitando a posição de cada um. 2 correntinhas, laça, o ponto alto aqui está por trás, sobre ele eu faço um ponto por trás. Essa é a segunda carreira, nós vamos fazer 6 carreiras. Essa com a diminuição mais 5 pontos sobre ponto. Ponto por trás, pego o próximo pela frente, o próximo por trás, e vou respeitando as posições dos pontos, tá? Ó, esse aqui tá pela frente, faço um ponto alto pela frente. Então, agora eu volto com a última carreira pronta. Vocês vão trabalhar mais 5 carreiras, ou se você quiser o punho mais grosso, você pode fazer mais carreiras, tá? Vou mostrar aqui a minha primeira manga que tá pronta. A primeira carreira com diminuição e depois as 5 carreiras ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um punho, contando da primeira carreira com diminuição. Ele tá com 5 centímetros. Se você quiser, pode continuar fazendo, tá? Na primeira carreira não fecha tanto, mas conforme você vai fazendo, ele já fica bem fechadinho. Olha que legal. E de largura, vou abrir aqui, porque esse ponto sanfona fecha mesmo. Ele tá com 11 centímetros de largura. Agora, vocês vão repetir as carreiras do ponto barra, ponto sobre ponto, e eu volto no final, na última carreira, pra gente fazer o arremate. Segunda manga finalizada. Nessa última carreira, já cortei o fio, vem na segunda correntinha, faz um ponto baixíssimo, puxa o fio, puxa novamente o fio para a parte de dentro, caminha com alguns pontos aqui para tirar a ponta do fio da borda, e a gente vai fazer o arremate final. Daquele mesmo jeito, eu vou abrir, vou distorcer o meu fio, separar os cabos e fazer o arremate. Agora, vamos para a última parte da blusa, que é o acabamento aqui da barra. Vamos para a última parte da nossa blusa, está de cabeça para baixo, aqui a abertura da lateral. A gente vai fazer um contorno com pontos baixos e picô. Nós vamos trabalhar entre os pontos altos, então, em qualquer um dos pontos, você vai introduzir a agulha, trazer a laçadinha, fazer uma correntinha e um ponto baixo para começar. 1, 2, 3 correntinhas. No primeiro ponto baixo que você fez, você prende com outro ponto baixo. Pulo o intervalo, vou no próximo, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, prendo com ponto baixo, pulo o intervalo, vou no próximo, ponto baixo. Então, nessa parte reta, a gente vai fazer ponto baixo com picô. Na lateral, onde tem abertura, nós vamos fazer só pontos baixos. Então, vou trabalhar aqui até chegar na abertura. 1, 2, 3 correntinhas, prende com um ponto baixo, pula um ponto de base, vai no próximo ponto baixo. Então, aqui vai ficar cheio de picôzinhos, e na lateral, a gente vê as carreiras de pontos altos, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada alcinha dessa aqui. 1, 2, vou para a próxima alcinha, 1,
2, 1, 2. Lembra que fizemos 4 carreiras? Então, aqui a última. 1, 2. Então, eu subi, agora eu vou para o outro lado, fazer a mesma coisa, descendo agora a abertura. 2 pontos baixos, 1, 2, próxima alcinha, 1, 2, já eu mostro para vocês. 2 pontos baixos, na última alcinha, mais 2. Então, o acabamento da abertura, só ponto baixo. E agora, eu sigo para essa parte, continuando fazendo pontos baixos com picô. 1, 2, 3 correntinhas, prendo o picô, fazendo um ponto baixo, pulo um ponto alto, o intervalinho, vou no próximo, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, prendo ponto baixo, fazendo picô, pulo um intervalo, vou no próximo, prendo com ponto baixo. Então, agora você vai contornar toda essa parte de baixo aqui da barra, fazendo esse acabamento. Cheguei aqui no primeiro ponto que nós começamos. Tá vendo? Não sobrou pontinho para pular, não tem problema. Vai fazer um ponto baixíssimo, corta e arremata o seu fio. E assim a gente finaliza a nossa peça. Vou puxar essa ponta aqui para a parte de trás, posso amarrar uma na outra, dou sempre 3 nozinhos por segurança, aperta bem a terceira laçada aqui do nó, pode cortar as pontas e a gente finalizou. Vou mostrar para vocês agora a nossa blusa pronta. E aqui está a nossa peça finalizada. Olha só que bonito o efeito desse ponto. E aqui está a sobra do 5º novelo. E aí, gostou da aula? Então me conta tudinho aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar os seus trabalhos nas redes sociais usando a hashtag Sempre Círculo e compartilhe esse vídeo à vontade. Um beijo para vocês e até a próxima!